Bem? Vamos começar então nossa aula. Já são 8 horas, conforme o pessoal for chegando. Luiz, Ixi, conforme o pessoal for chegando, eu vou liberando o acesso, tá? Bom, na aula passada nós começamos a falar sobre direito ambiental propriamente dito e falamos sobre as duas grandes correntes. Terminamos a aula falando sobre as duas grandes correntes pega rápido a televisão. que existem no direito ambiental, né? Nas pessoas, nas correntes filosóficas das pessoas que estudam o direito ambiental, as questões relacionadas à defesa e à preservação do meio ambiente. Existem aqueles que seguem uma teoria chamada ecocêntrica. Para essas pessoas, a proteção ambiental se dá por ele mesmo, pelo meio ambiente em si, ele é o destinatário final, de tal forma que é justificável você, inclusive, retirar a presença humana de um determinado lugar ou até mesmo evitar que alguma atividade econômica seja realizada em um determinado lugar para fins dessa defesa e dessa preservação do atributo ambiental. Tá? Então, essa corrente defende isso. Tá? Eles partem da premissa que antes do homem chegar aqui, o meio ambiente já existia. Então, com esse aspecto é que eles seguem essa corrente ecocêntrica. Essa corrente ecocêntrica, por sua vez, ela também justifica você frear o desenvolvimento econômico de um determinado estado, de uma determinada nação. Tá? A corrente antropocêntrica, ela diz o seguinte: ok, nós temos que realmente preservar o meio ambiente, defender o meio ambiente, mas não por conta do meio ambiente. Nós temos que fazer isso em razão da existência do homem. Ele é o destinatário final da proteção e da defesa do atributo ambiental. E como existe um compromisso intergeracional, né, um dos princípios do direito ambiental é esse compromisso intergeracional, ou seja, entre as gerações. Tem um vídeo aí, tem um áudio aí que é o da Débora. Eu já mutei ele aqui, estou tentando mutar. Está entrando, mas vamos lá. Então, você faz essa proteção ambiental e esse compromisso intergeracional nos obriga a manter um desenvolvimento econômico, porque eu preciso garantir a subsistência das gerações que vêm no futuro. Então, se a população está aumentando, eu tenho que produzir alimento e energia para atender essa população que aumenta. Então, eu tenho que, sim, cuidar do meio ambiente, mas eu também tenho que me preocupar com as gerações que vêm no futuro. E achar um balanço entre esse desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. Tá? Então, essas são as duas correntes que tem. Nós vimos na aula passada onde que estão os fundamentos jurídicos, tanto de uma corrente quanto da outra corrente. Tá? Aqui no Brasil, nós temos dois grandes escritores clássicos dessas duas correntes. O professor Edis Milaré segue essa corrente ecocêntrica e o professor Fiorillo segue a corrente antropocêntrica. Esses dois autores eu sempre estou citando nesse curso, exatamente para que o aluno tenha essas duas visões aí. Ok? Bom, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Essa lei, ela é de 1981, ela está vigindo até hoje. Por que eu estou falando isso? Porque ela é anterior à nossa atual Constituição Federal da República, que é de 1988, tá? Nós vimos lá, quando a gente estudou Direito 1, Direito Constitucional, que acho que vocês não foram meus alunos de Direito 1, nenhuma lei abaixo da Constituição, ou seja, nenhuma norma infraconstitucional, ela pode existir
em contraposição ou em desarmonia com o texto constitucional, tá? Se isso acontecer, essa norma está tacitamente revogada, ainda que a Constituição não fale nada, mas pelo princípio da incompatibilidade, da vedação, da incompatibilidade das normas, essa lei ou essa norma estará revogada. No caso da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, isso não se verifica. Ela é anterior à Constituição, mas ela está em harmonia com a Constituição. Então, nós dizemos que, nesse caso, este diploma foi recepcionado pela nova Constituição. Onde que há uma alteração nessa lei? Na forma de interpretar essa lei. Ou seja, na parte da hermenêutica jurídica. Não se pode mais interpretar essa lei como era interpretado na vigência da Constituição anterior. Eu tenho que levar em consideração os princípios dessa nova Constituição. Então, o que muda é só a forma de interpretar, e não no texto em si. Né? É o que a gente diz quando estuda hermenêutica legal, que existe a norma e existe existe o texto normativo e existe a norma. O texto normativo é aquele que está escrito. Agora, a norma ela está dentro desse texto. É a entrelinha. Então, como eu vou extrair de dentro do texto o significado da norma, é o que vai fazer a diferença de um profissional da área jurídica. Então, às vezes você vê, e não é raro você ver profissionais da imprensa interpretando as normas, mas você vê que as técnicas hermenêuticas que eles usam é muito mais a nível de senso comum do que de senso científico, né? Mas eles falam e dão opinião como se eles fossem, né, os maiores entendedores ou maiores detentores das melhores hermenêuticas jurídicas e falam muita besteira por aí, ok? Bom, essa lei, a Lei Política Nacional do Meio Ambiente, no seu artigo 3º, é um artigo que ele é todinho cheio de conceitos jurídicos, exatamente para que não dê margem às interpretações muito extravagantes, cada um querendo interpretar a norma de dentro da expressão normativa ao seu bel sabor, à sua visão de mundo e tudo mais, tá? Então, normalmente, nesses tipos de leis, quando eles inauguram um novo ramo jurídico, o legislador tem por bem, num dado trecho da lei, normalmente é no começo da lei, nos seus primeiros artigos, trazer toda uma definição exatamente para que não dê margem às interpretações meio fora da casinha. No caso dessa lei, está no artigo 3º. Então, o inciso 1º, ele traz qual é o conceito legal, qual é o conceito na lei brasileira do que é meio ambiente. Então, ele diz, é o conjunto de condições, é o conjunto de leis, é o conjunto de influências, é o conjunto de interações, né, de ordem física, é o conjunto de interações de ordem química, é o conjunto de interações de ordem biológica. Isso tudo acontece ao mesmo tempo. E esse conjunto de condições e de interações é que vão permitir, vão abrigar e vão reger a vida em todas as suas formas. Tá? Interação, quando a gente estuda interação lá no ensino médio, ele traz a ideia de que alguma coisa influencia e é influenciado como um resultado dessa influência. Tá? Isso é interação. Então, tipo assim, quando você aquece, quando você põe fogo numa lenha, é possível que haja uma interação entre você e esse fogo, porque esse calor vai interferir no seu metabolismo. Tá? Então, a interação tem mais ou menos esse sentido. Tá? Da mesma forma,
como a umidade do ar, ela vai influenciar na sua vida e você vai influenciar na umidade do ar. Então, às vezes, você percebe que a umidade do ar está baixa, você vai criar mecanismo, vai ligar um pulverizador, vai jogar água, vai fazer alguma coisa para que essa umidade do ar aumente. A hora que ela aumente, ela aumenta, ela vai influenciar o seu metabolismo de uma forma mais positiva. Então, interação tem isso, tá? Não é só uma ação que não tem uma reação. Toda ação vai ter uma reação e vice-versa. Esse é o conceito de interação. Então, essa interação ela pode ser física, ela pode ser química e ela pode ser biológica, tá? E todas essas interações, elas vão se dar através de determinadas condições, de leis e de influências, ok? Então, o meio ambiente é esse complexo em que você percebe num determinado local, dentro da biosfera, várias comunidades de indivíduos vivendo, interagindo entre si e interagindo com o elemento abiótico. Então, da mesma forma, há quem diga que, sei lá, 70% do nosso corpo, eu já li alguma coisa, são bactérias, tá? E que nós não iríamos conseguir viver sem essas bactérias, numa interação simbiótica entre todo mundo, entre o nosso corpo e essas comunidades desses bichinhos aí. Por quê? Porque eles ou nos protegem de determinadas variações bruscas de intempéries, né? Ou eles vão nos ajudar a acelerar toda a parte da digestão dos alimentos, né? Enfim, e aí vai nos ajudar a extrair dos alimentos o que a célula precisa para se alimentar, né? Então, tem tudo isso aí envolvido. Ok? Bom, feito toda essa interpretação um pouco mais profunda desse conceito, eu trouxe aqui para efeitos de comparação que a ONU, já lá em 1972, a partir de 1972, lá de Estocolmo, ela traz um conceito da ONU do que é o meio ambiente, né? É um conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre seres vivos e as atividades humanas, né? Então, praticamente é o mesmo conceito do que está ali no artigo 3º, tá? Mas se vocês forem fazer um concurso, por exemplo, e for pedido o conceito de meio ambiente, sob o ponto de vista da legislação ambiental brasileira, esse é o conceito, tá? Porque ele está fixado em lei, conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, tá? E lembrando que quando eu falo vida em todas as formas, eu não posso excluir o homem. Existe uma corrente aí ecocêntrica no mainstream, na grande imprensa, que todas as análises que eles fazem dá a impressão que no lugar do homem tem uma árvore. Tá? Tudo é arvinha, não é bem assim, tá? Bom, aqui o Fiorillo, ele vai fazer uma justificativa de como houve uma alteração na forma de interpretar essa lei que era anterior à Constituição com o advento da Constituição em 88, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. É de 81 e a Constituição é de 88, como nós já vimos lá atrás, tá? Então, ele contrasta o conceito de meio ambiente com o caput do artigo 220 e consegue enxergar os objetos da proteção ambiental, ou seja, o núcleo do direito, tá? E ele vai falar o seguinte, a partir do advento do artigo 225 da Constituição, quando eu contrasto com o artigo 1º, inciso 3º, artigo 5º e 6º, eu já não tenho mais como interpretar o meio ambiente com a visão ecocêntrica como era feita até então. Eu sou obrigado a interpretar essa lei a partir do advento dessa Constituição com a visão antropocêntrica,
exatamente por conta do princípio que eu já falei ali atrás, intergeracional, tá? Então, eu defendo o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então, eu não posso mais interpretar o meio ambiente apenas e tão somente sob a perspectiva ecocêntrica, só todos os atributos ambientais menos a ação humana. E ele vai dizer o seguinte, olha, quando eu leio o artigo 225 da Constituição, eu vejo dois objetos. Um que é imediato, ou seja, é agora, tem que acontecer e vai acontecer agora, e um que é imediato, que é uma consequência do objeto imediato. Tá? Então, qual é o objeto imediato que está contido lá dentro do artigo 225? É a qualidade do meio ambiente. Então, quando eu consigo manter a qualidade do meio ambiente em condições satisfatórias, vai me trazer como um resultado, que é o objeto imediato, logo em seguida, a saúde, o bem-estar, a segurança da população, que se vem sintetizado na expressão qualidade de vida. Tá? Então, um meio ambiente de boa qualidade, ecologicamente equilibrado, vai me resultar uma sadia qualidade de vida da população, né? Do povo como um todo. Tá? Então, eu protejo o meio ambiente, que, como consequência, vai me resultar uma sadia qualidade de vida. Ok? Vamos que vamos. Bom, em razão disso aí, a nossa Constituição ela vai dar uma esmiuçada no conceito de meio ambiente. E ele vai, então, fazer classificações jurídicas do meio ambiente, ultrapassando aquele conceito inicial lá das ciências, lá da botânica, lá da biologia, para a questão da ciência social, tá? Para dentro da ciência social. E ele vai dizer o seguinte, olha, como eu tenho o ser humano ali no meio, e eu preciso garantir a sadia qualidade de vida das populações humanas, onde quer que ele esteja, eu não tenho mais como reconhecer apenas e tão somente o meio ambiente natural. E aí ele vai criar outras categorias de meio ambiente, que é o artificial, o cultural e o do trabalho. Tá? Pode ser que apareça algum autor que ainda crie mais um outro tipo de meio ambiente, uma nova classificação do meio ambiente. Mas essa aí é clássica e está praticamente em todos os livros que eu já tive contato. Meio ambiente natural é aquele atributo ambiental que existe desde sempre, desde o início de tudo. As imagens vão mostrando o que é o meio ambiente natural. Ou seja, a presença humana, ela não tem força de alterar esses atributos, essa exuberância que sempre existiu. Tá? Então, toda vez que essas três imagens, por exemplo, essa aqui é uma imagem que tem lá em Fernando Noronha, tá? Então, você vê, pode até ter alguém mergulhando aí, mas você não consegue nem perceber a presença humana, tá? Então, o conceito de meio ambiente natural ou físico é aquele formado pela atmosfera, pelos componentes da biosfera, pelas águas, seja interior ou até o mar territorial. Interior são os rios, lagos, né? Pelo solo, subsolo, recursos naturais, fauna, flora e seus atributos iniciais preservados. E tudo aqui, gente, por exemplo, lá em Fernando de Noronha existe uma população vivendo lá, humana, mas há um equilíbrio dinâmico entre todas as comunidades que vivem ali, de tal forma que esse equilíbrio dinâmico consegue manter os atributos naturais daquele local. Então, a presença humana lá é de tal forma que ela não consegue alterar esses atributos aqui
do mar aqui no entorno da ilha. Tá? Então, esse é o meio ambiente natural. Algo do tipo assim, se a gente pudesse entrar na máquina do tempo e voltar 500 anos atrás, aqui mesmo em Cuiabá, nós não iríamos ver a cidade de Cuiabá. A gente iria ver os atributos naturais, os índios que estavam andando por aqui e tal, mas você ia ver o córrego da Prainha com água limpinha, o rio Cuiabá, com outra calha de rio. Aí a gente ia ver Chapada dos Guimarães também, diferente, né? Ou seja, a gente iria ver os atributos naturais aqui da cidade. Bom, mas aí o homem foi se fixando. Ah, tá. A proteção do meio ambiente natural, tá? Imediata, está no parágrafo 1º, incisos 1, 3 e 7 do artigo 225, tá? Porque lá no caput do artigo 225, ele dá uma visão geral, tá? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, necessária a sadia qualidade de vida, devendo ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo e de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Esse é o caput, tá? Aí ele vai dar o que tem que ser feito. Aí ele entra nas ações, né? No que deve ser feito para garantir aquilo que está lá no caput. Então, ele vai dizer no parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito lá do caput, que é a parte imediata ali em cima, o que o poder público tem que fazer? Tá? Não é uma opção. Tá? Então, o poder público ele tem que preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Vocês vejam aqui, gente, que é muito importante a gente tomar cuidado quando ele fala prover o manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas. O grande X da questão, pessoal, é essa palavrinha aqui, ó. Manejo ecológico. Tá? Ele está dizendo o seguinte, olha, o homem pode e deve ser garantido o direito de explorar as espécies e os ecossistemas. Mas há que ser criado uma forma em que essa exploração e o reconhecimento do homem de explorar esses recursos naturais, sejam fauna e flora, seja o ecossistema em si, né, os recursos minerais e tudo mais, subsolo e ar e o que for, água e o que for, tem que ser feito de tal forma que não gere o que a gente chama de escassez. Tá? Então, você vê que a Constituição ela não nega o direito do homem acessar, usar, explorar todos os atributos ambientais. Tá? Então, isso é muito importante interpretar bem isso. Tá? Vocês não veem isso na grande mídia. Tá? Então, uma das funções de quem faz um curso superior é desenvolver um senso crítico. Espera aí, se eu não puder usufruir do peixe que está no rio, muitas populações irão passar fome, principalmente dos ribeirinhos que estão lá no meio do Pantanal. E eles vão viver de quê? Como é que eles vão matar a fome deles? Nós vamos tirar o ribeirinho lá de dentro? Né? Ano passado, com a queimada do Pantanal, nós criamos um grupo de discussão com pessoas, com os pantaneiros, e eu alertei, vocês não deixem ONGs entrar no Pantanal, porque se elas entrarem, em 15 anos vocês não vão mais estar lá dentro do Pantanal. Eles vão criar uma narrativa, essa narrativa será bombardeada na mídia, vai virar um mantra, e toda uma história do pantaneiro de centenas de anos será perdida. Ok?
Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, tá? Aqui existem várias, tem uma lei específica que fala sobre as unidades de conservação. Então, por exemplo, aqui em Cuiabá nós temos espaços territoriais municipais, estaduais e próximo de Cuiabá um federal, tá? Então, por exemplo, Mãe Bonifácia e o Massairo Okamura são espaços territoriais do estado de Mato Grosso. O Parque Zé Boloflor, ali no Cochipó, é um espaço territorial preservado pelo município de Cuiabá. E o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães é um espaço territorial da União Federal. Ok? Qual que é a ideia disso daí? Tá? É você ir preservando em todos os biomas nacionais e nas mais variadas localidades em todo o território nacional, pequenos espaços em que você consiga manter ali dentro os atributos naturais lá do meio ambiente natural. Para quê? Para fim de desenvolvimento de pesquisas, para que a gente entenda melhor a biodiversidade, né? E a partir daí desenvolver novas tecnologias e melhorar o desenvolvimento humano e tudo mais, ok? Ontem eu conversava com meu filho e ele falou: pai, os pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso, junto com uma outra universidade, que eu não lembro quem, descobriram uma nova espécie de cobra no Pantanal. Então, para vocês verem como é importante você fazer essas unidades de proteção, essas de conservação, exatamente para as pesquisas, né? Eu já ouvi de vários professores que são comprometidos com a ciência e não com quem paga a ciência, as pesquisas, dizendo que apenas 2% da biodiversidade do bioma floresta é conhecido. E que o potencial econômico dessa biodiversidade é fantástico. Já li algum paper, algum artigo, dizendo que o potencial da flora do Cerrado para fins de produção de novos fármacos, de novos remédios, é imensurável. Alguns anos atrás, pesquisadores japoneses, lá no Peru, eu não sei se vocês sabem, mas a batata, ela é proveniente dos Andes, ali na região do Peru. Tá? Assim como o milho é proveniente dos Incas, lá do México. Então, ali no Peru, Equador, por ali, é onde a batata apareceu. São milhares de variedades de batata. E os japoneses pesquisaram uma batata específica lá, que você come ela crua e ela abaixa o teor de açúcar no sangue. Ou seja, ela ajuda a proteção da glicose de quem tem diabetes. Tá? Aí o que eles fizeram? Batizaram como batata Iacon, que é uma expressão japonesa, né? Mas essa batata, ela é original do Peru. Os ingleses, logo depois das navegações, que eles descobriram as Américas, eles levaram uma das batatas para lá e climatizaram, né? Domesticaram essa espécie de batata lá na inglesa e ela se transformou em batata inglesa. Tá? É muito importante, é muito interessante você prestar atenção nisso, ok? E aí, uma vez que você cria esses espaços territoriais, eles são criados em lei. E aí eles só podem ser suprimidos através de uma nova lei. Tá? Tranquilo? Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. Isso aqui dá muita discussão, é muito interessante, tá? Que provoquem extinção de espécies.
E esse aqui dá outra discussão, né? Que teve que ser definido lá no Supremo Tribunal, a questão da vaquejada. Né? A vaquejada é cruel, não pode mais permitir. Aí foi uma discussão entre a questão cultural e a questão ambiental. Ao que parece, foi feita uma mediação. Né? Então, é possível, sim, ainda existir a vaquejada, mas com algumas alterações de tal forma que os animais não sofram, não tenham um sofrimento a nível de crueldade. Tá? E aqui, ó, provoquem a extinção de espécies. Sempre que eu chego e vou dar uma aula, eu falo assim, e aí, pessoal, vocês acham que é possível ter uma... Estou começando a aula, né? O curso de Direito Ambiental. É possível ter uma política de Estado autorizando uma extinção de uma espécie? O senso comum vai dizer, não, não pode. Né? Mas e se uma espécie colocar em risco a subsistência de outra espécie? Como é que faz? Nós vamos escolher qual é a espécie que vai ficar viva? Essa é uma pergunta. Ou nós vamos deixar uma acabar com a outra? Vou dizer mais. O que o veneno de mosquito faz? Quando a gente usa aí um veneninho para matar o mosquito, nós não estamos extinguindo uma espécie, não estamos matando uma espécie? Então, quando uma determinada espécie se revela danosa ao ser humano, com certeza ela não vai estar protegida com esse inciso 7. Professor, mas você consegue ter essa garantia? Não, eu não consigo ter essa garantia. Eu digo para você que ele não está protegido. Agora, pode ser que apareça um promotor, um juiz que é egocêntrico e que diga, não, vamos controlar, nós não vamos mais autorizar fabricar veneno contra insetos no Brasil. Pode aparecer, tá? Nós vamos aceitar? É uma outra pergunta, tá? Eu recomendo vocês a estudar sobre... Deixa eu alterar aqui, que está na letra branca. Vou colocar esse cara aqui, ó. O nome é Pensamento Crítico. Escola da Universidade de Frankfurt. Tá? O dia que vocês tiverem a fim de adquirir um conhecimento extra, de repente, para um amanhã depois vocês pensarem em fazer uma pós-graduação em relações internacionais ou em direito internacional, em trade, se você dominar um pouco ou ter um conhecimento do que é essa teoria do pensamento crítico da Escola da Universidade de Frankfurt, muita coisa vai fazer sentido do que vocês têm visto ultimamente em terras tupiniquins. Tá? Então, fica essa dica de vocês pesquisarem essa escola de Frankfurt, como que ela, em que momento que ela surge, né, quais são as suas principais linhas de desenvolvimento do seu pensamento, né, e muita coisa aí que vocês têm visto aí vai começar a fazer sentido. Essa teoria do pensamento crítico, ela impactou muito aqui nas Américas nos últimos 50 anos. Tá? O que a gente vê muito aí que está acontecendo no mundo é meio estranho, tem muito a ver com essa escola de Frankfurt aí. Beleza? Vai explicar também o porquê que aparece essa corrente ecocêntrica aí.
Vamos que vamos. Vamos para frente, que atrás vem gente. Bom, aí o que acontece? Eu tenho o meio ambiente natural. O ser humano era, nos primórdios, ele era uma sociedade nômade tribal, até que um certo momento da história da humanidade, ele começa a ficar fixo. Quando ele começa a dominar a agricultura, né, ele deixa de ser só um caçador e passa a plantar árvores frutíferas, a plantar cereais, a cultivar os cereais, a colher os cereais, ele começa a se fixar. Tá? Um exemplo muito grande é toda aquela cultura egípcia no lado do Nilo, né? Que também vai dar origem a Israel e tudo mais. Tá? O rio Nilo todo ano ele tem o seu momento de enchente. Quando ele volta para vazante, as margens dele ficam altamente fértil, né? E úmida. E aí você consegue plantar e colher em abundância. Tá? Então, isso vai fazer com que o ser humano se fixe, vá desenvolvendo a cultura, vá desenvolvendo a língua. O desenvolvimento da linguagem é fundamental. Tá? Por quê? Porque quando você desenvolve a linguagem, você automaticamente você vai introduzindo novas palavras em razão do desenvolvimento do pensamento e, consequentemente, do conhecimento. Com isso, você vai produzir ciência e tecnologia. Tá? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso fez a diferença no desenvolvimento humano, na história da humanidade. Tá? Ok? Então, assim, se eu voltar 5.000 anos atrás, e eu fosse estudar as línguas que existiam na humanidade, e eu escolhesse, por exemplo, vamos pegar uma cultura de 5.000 anos, né, a cultura chinesa, provavelmente o número de palavras que tinha na cultura chinesa há 5.000 anos atrás é bem menor do que o número de palavras que tem hoje lá dentro da cultura chinesa dos anos 2000, do século 21, 2020. Tá? Da mesma forma o português. Ok? Então, tudo isso daí vai permitir que o homem fique fixado num determinado lugar, porque ele vai desenvolvendo o pensamento, o conhecimento, a ciência, a tecnologia, vai desenvolvendo novas técnicas de construção de abrigos, de melhorar a produção de alimentos, de melhorar a produção de proteína animal e tudo mais. Tá? Vamos para frente. E aí vai acontecer uma interferência humana no meio ambiente natural. A gente chama dessa interferência de antropização. Então, isso é um exemplo, essas fotos, tá? De tal forma que aquele meio ambiente, com seu atributo natural, ele vai se transformando em razão da presença humana. Na medida em que ele começa a fazer construções de edificações, tanto no espaço urbano fechado, são as residências, os comércios, aquilo que é de propriedade particular, como também os espaços públicos, que é o espaço urbano aberto, um estádio de futebol, uma praça, um parque e tudo mais. Então, aí aparece uma nova categoria de meio ambiente que a gente chama de meio ambiente artificial. Tá? Às vezes a gente tem discussões dentro do Ministério Público que ele fala assim, eu vou mandar tirar essa avenida daí. A gente contrapõe, fala, olha, existe um outro direito aí dentro. Não é só o meio ambiente natural, existe um atributo humano.
Essa via ela é importante para que a cidade cresça e melhore a qualidade de vida das pessoas. Então, eu tenho dois meio ambientes que reclamam proteções que são antagônicas entre si. Qual é o que vai prevalecer? Vamos desfazer essa avenida para voltar um córrego, e um córrego que é cheio de esgoto dentro dele. Esse foi um debate que nós tivemos no Ministério Público por conta da canalização do córrego do Barbado, ali naquele trecho da Avenida Parque, atrás do Shopping Três Américas e da nova loja lá do Big Lar. O Ministério Público lá, ele é contra, um dos membros, amigo meu, respeito, é um estudioso, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, mas naquele ponto eu divergi dele, eu argumentei, falei, peraí, isso aqui tem um direito ambiental aqui também, que contrapõe a questão do córrego. E acabamos, então, chegando no consenso que realmente tinha sentido manter aquela obra do jeito que estava, com o córrego canalizado. Hoje ali é um local, antes da obra, era um córrego cheio de esgoto, cheio de leucena, que é uma árvore que é invasora, ela não é do Brasil, é uma praga. E hoje eu tenho lá uma avenida, ela é um binário com a Avenida Brasília, e que hoje é um parque de caminhada das pessoas que antigamente não tinham. Então eu tive o quê? Um plus sobre a qualidade de vida. Ali é que estava o objeto, a verdadeira intenção da obra. Melhorar a qualidade de vida dos que moram no entorno e dos que usam a via, que é via pública. Tá? Alguém aqui despreza a importância da Avenida das Torres? Né? Fantástico. Quem mora no Tijucal, no Pé da 90, São João del Rei, tem acesso ao centro da cidade muito mais rápido, né? Para ir para o trabalho, para ir para a escola e tudo mais. Bom, onde que está a proteção, né? A previsão da proteção do meio ambiente artificial, tá? Então, vai estar, além do artigo 225, está no artigo 182, tá? Da Constituição, que vai falar da política urbana. No artigo 21, inciso 20, que fixa a competência material, assim, em termos de matéria, de formular políticas, tanto da União Federal, né, para que ela defina parâmetros para a política de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico, transporte urbano, tudo isso, gente, são temas de direito ambiental. Tá? Saneamento básico, ele impacta diretamente na saúde da população. Habitação impacta na saúde mental, no bem viver, no bem-estar, no sentimento de pertencimento. Transportes urbanos, nem todo mundo tem condições de ter um carro próprio, um meio de transporte próprio. As cidades crescem e nem sempre você consegue trabalhar próximo da sua residência. Então, o transporte urbano vai ajudar nesse sentido. Tá? Uma coisa que eu quero dizer para vocês não serem levados ao erro, tá? E eu vou escrever aqui para vocês. Todo transporte urbano, à exceção de uma única cidade no interior dos Estados Unidos, que agora eu não lembro o nome, são deficitários. Portanto, precisam ser, como é que eu vou dizer? Não é financiado. Ser
esqueci o nome, tá? Mas vou colocar, precisam ter a coparticipação dos tesouros públicos municipais e estadual na formação do preço das passagens. Então, por exemplo, os ônibus de Cuiabá, tá aqui, ó, subsidiados. Lembrei. Então, vou mudar aqui, ó, ser subsidiados, ou serem, né? Pelos tesouros. Tá? Quando eu falo pelos tesouros, é por toda a sociedade, porque quem paga imposto bota dinheiro dentro ali do tesouro, tá? Então, tipo assim, os ônibus que circulam em Cuiabá, parte da passagem é subsidiado pelo município de Cuiabá. O transporte gratuito dos idosos e dos estudantes é pago integralmente pelo Tesouro de Cuiabá. Os intermunicipais, que é do aglomerado urbano, que é esses ônibus que ligam Cuiabá, Vargas Grande e vice-versa, eles são subsidiados pelo Tesouro do Estado de Mato Grosso. Tá? Então, quando vocês ouvirem, o VLT é deficitário, ele é deficitário como o ônibus é deficitário. Tá? As pessoas, eles passam meia verdade mudando totalmente o sentido da verdade. Isso é uma técnica de alienação, inclusive muito comum na escola de Frankfurt. Outro dia eu estava num debate no Facebook, depois que eu fui ver com quem que eu estava debatendo, falou, Jesus, né? Em que foi colocado lá por uma pessoa que é meu amigo e é uma pessoa muito influente, ele colocou um comparativo entre o BRT e o VLT. Só que quando eu fui ler o quadro que era comparativo, tinha os itens ali do VLT que não correspondiam à verdade. E eu só comentei, ó, tem alguns dados aí que não correspondem à realidade. Imediatamente ele veio conversar comigo, né? Eu falei, olha, eu respeito a decisão de governo do estado, eu sei como é que funciona isso. No entanto, tem algumas informações que você está veiculando para a população que não são verdadeiros, né? Inclusive, eu falei para ele, nós dois trabalhamos 10 meses na construção do acordo para a retomada da obra do VLT, implantação do VLT no governo Pedro Táxi. Então, tem números aí que você sabe, que eu sei que não são verdades. E mais, o VLT é muito melhor que o BRT. Em todos os aspectos, especialmente os ambientais. Tá? Mas isso é um ponto de vista meu, tá, gente? E, novamente, eu respeito a decisão de Estado. Tá? Pode perguntar aí. Professor, boa noite. Queria uma dúvida. Eu assim, eu vou modo de ver. Eu acho que o maior problema do transporte em Cuiabá, eu acho que está nas ruas, nas avenidas, porque assim, as ruas que transitam os ônibus são muito pequenas. São até complicado, tem rota mesmo. Eu morava na Palmiro Paz de Barros, na rodovia. Então, tinha um ônibus do Parque Cuiabá, que na época ele é grandão, ele parou até de circular, porque tinha pontos que ele passava que não tinha como ele entrar. A rua era muito pequena. Eu acho que, assim, a meu ver, um dos maiores problemas são as vias de acesso, porque muitas ruas são pequenas, não cabe, assim, mal cabe um ônibus, sabe? Um ônibus e um carro. Eu acho que o que acaba dificultando também é isso, será que não? Sim, Eliane, isso é falta de planejamento, tá? Infelizmente, as pessoas... Quando você vai tomar uma decisão na administração pública, normalmente elas são muito complexas. Você arruma de um lado, desarruma do outro. É como se o cobertor fosse muito curto, um cobertor de 1,5 metro para você cobrir uma pessoa de 2 metros. Então, se cobre a cabeça, o pé fica de fora. Se cobre o pé, a cabeça fica de fora. Então, é muito complicado. Como que foi pensado o projeto do VLT?
Eu falo isso com toda a honestidade do mundo, do mundo, do mundo, do mundo. Longe de eu morrer de amor pelo governador que fez o que fez, tá? Mas como que é? O VLT é o seguinte, ele tem duas linhas. É uma linha que sai do... Ih, deixa eu diminuir o tamanho aqui, que está muito grande. Tem uma linha... Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tá aqui. Tem uma linha que sai do aeroporto e morre no porto. E tem uma linha que sai do porto, vai até a Brigada e aqui, num dado momento, ele vai até o Tijucal. Essa é a linha do VLT, tá? Essa aqui é a linha 1. Essa aqui é a linha 2. Bonitinho. Ok? Tá. Aí, o que acontece? Essas linhas, elas são alimentadas por ônibus. Tá? São ônibus pequenos, não precisa ser mais aquele ônibus grandão. São ônibus pequenos, em que vai no bairro, busca a pessoa e leva para a estação do VLT mais próximo. Tá? Essa é a ideia. Para que vocês tenham uma ideia também, em razão desse projeto, e aí é que está o problema, 80 linhas seriam extintas, não precisariam. Tá? Então, tipo assim, lá no Fernando Corrêa da Costa não ia ter mais ônibus. Tá? Caramba, deixa eu voltar lá. Tá? Não ia ter mais ônibus. Eu quero ver se eu consigo. Ei, Jesus, corta aqui. Que cara chato, cara. Tá aqui. Pronto. Resolvi o que eu queria fazer. Tá? Então, tipo, na Fernando Corrêa não ia ter mais ônibus. Então, o ônibus ia sair do Parque Cuiabá e ia levar numa estação ali perto, e vice-versa. Como que estava montado o projeto? Você entra no ônibus, você paga a passagem. Essa passagem, ela dura 1h30. Então, você entra no ônibus, ele te larga na estação, você pega o VLT no sentido que você quer, desce na estação, se para onde você vai já é ali perto, você vai a pé, se não, se você tem um outro trajeto ainda para andar, você entra num outro ônibus que ele vai te levar no ponto de ônibus próximo do teu destino. Isso tudo 1h30, você paga uma passagem. É um sistema chamado integrado, né, retroalimentado. Isso aí ia permitir extinguir 80 linhas com um detalhe que a população não sabe, tá? Que eu vou passar para vocês. Existe uma coisa chamada headway. É o tempo de espera na estação. De projeto, 3 minutos. O estimado, 6 minutos. Tá? Esse é o headway. Tá? Pergunto a vocês. Alguma vez, vocês que usam ônibus, alguma vez vocês ficaram 6 minutos no ponto esperando um ônibus? Nunca, professor. É muito raro, Sempre né? ultrapassa. Muito raro. Muito Eu moro hoje em dia, eu moro próximo a Fernando Corrêa. Mesmo dia de semana, eu já cheguei de ficar 10 minutos. E olha onde eu moro agora, é rota de, assim, todos os ônibus dos bairros passam aqui na avenida para ir para o centro. O que eu fiquei menos foi 10 minutos. Entendeu? Então, mas é difícil esse cara, mano. E lá porque eu escrevi errado, aí perfeccionista, né? Tem que alterar. Aí, assim, headway, o E e o A estavam invertido. Então, deixa eu te falar, o projeto, ele foi analisado
por uma empresa especializada em trens, em transporte urbano, né? Os caras falaram, ó, é o melhor projeto. Eles ficaram estudando o sobe e desce das pessoas nos ônibus, que é exatamente isso, o sobe e desce é o nome do estudo, né? E quantas pessoas usam, então as linhas foram projetadas de forma correta, né? Existem dados que falam que toda vez que você implanta o VLT numa cidade, nos 5 anos subsequentes, a economia do local aumenta 40%. Então, assim, tudo melhora. Tudo melhora. Tá? Por que não querem fazer? Aí é aquilo que eu falo. Eu respeito as decisões de Estado. Mas o VLT era muito melhor. Disparado. Com um detalhe, os trens iriam atingir a lotação máxima há mais de 20 anos usando o VLT. Tá? Por que o VLT não saiu? Aí são conjecturas no governo Simval. Porque, pelas análises que nós fizemos, ele poderia ter sido entregue em setembro de 2014. Não seria na época da Copa, mas com um pequeno atraso. Porque o Simval, ele não pensou, o governo Simval não pensou na empresa que iria tocar os VLTs, dirigir os VLTs. Quando eles assustaram, eles não tinham feito isso. Porque nós achamos alguns documentos em que o governo Simval falava, ó, desacelera a obra, desacelera a obra. Então, aí é conjectura. Então, nós entendemos, falou, opa, tá aqui, ó, uma das hipóteses, por que a obra não saiu, foi sistematicamente atrasado. Né? A construtora, o consórcio, tinha condições de ter entregue. Tá? E os vagões estão aí. Custavam, na época que eu estava lá, 16 milhões por mês para o estado de Mato Grosso, a manutenção dos trens. Eles tá todo conjunto aí. Eles têm que rodar todo dia eles rodam lá dentro. Tá? Enfim, mas é assim que funciona, tá? É assim que funciona. Deixa eu limpar aqui, porque senão essa história, essas coisas que eu fiz aí ficam nos próximos slides. O professor tem história para contar. Professor, então isso não seria também um jogo de interesse dos donos das empresas de ônibus? Mas pressionar a forma, assim, de pressionar para não sair, porque eles estariam perdendo, né? É uma hipótese que não dá para descartar. Entendeu? Tem muito disso, viu? Tem muita gente que fala isso. Inclusive o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso tem uma empresa de transporte urbano aí, antiga andando. Então há quem fale isso, sim. Agora eu não tenho condições de falar, né? Porque eu não tenho elementos para falar, é isso. Mas, como diz um amigo meu, se falam que a vaca é malhada, você pode olhar lá que pelo menos uma pintinha ela tem. Esse meu amigo é um sarro. Meio ambiente cultural, tá? Tá lá no artigo 216 da Constituição. Ele fala assim, ó, constituem o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. Então, opa, eu já tenho uma variante aí, né? Eu tenho 2 tipos de meio ambiente cultural, o material e o imaterial, que eles são tomados individualmente ou em conjunto, e esse patrimônio, ele é portador de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos que formaram a sociedade brasileira, nos quais se incluem a forma de expressão. Então, você chega no Rio Grande do Sul, é um sotaque, você chega aqui na Baixada Cuiabana, é outro, você vai no Nordeste, é outro, né? Os modos de criar, de fazer e de viver, como que nós vivemos, a nossa culinária é diferente, por exemplo, da culinária lá do litoral, que eles têm frutos do mar acessível, nós já temos carne e peixe e água doce, né? Como que a gente faz a nossa comida é diferente, a farinha de mandioca que tem aqui, só tem aqui no Acre, mas nenhum outro lugar tem,
São essas características que formam, então, e criam a nossa identidade. As criações científicas, artísticas, tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas, culturais, os conjuntos urbanos, os sítios de valor histórico, paisagístico. Aqui entra, por exemplo, o Paredão da Chapada, que é paisagístico, o Pantanal, naquelas baías, tal, né? Artístico, as formas de dança, as músicas, o rasqueado, o siriri, o cururu, arqueológico, paleontológico, ecológico, enfim. Tudo isso é o que a gente chama de meio ambiente cultural, tá? Lembrando que nós vimos lá atrás, no direito, ou se deveriam ter visto no direito, nós falamos na parte inicial sobre o fator de Estado, né? Que é o que vai dar a gênese, a estrutura jurídica do Estado, né? Primeiro, você forma a nação num determinado território. Essa nação, esse povo é que vai se organizar em leis, que é aí que vai nascer o Estado. Um dos fatores do Estado é o valor, que são as tradições. Então, isso é tão importante que o próprio artigo 216 da Constituição reconhece e deixa claro para todo mundo, vamos preservar as nossas tradições. Parece-me que existe uma turma aí que quer acabar com as nossas tradições, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar isso, eu vejo isso, ok? Então, o meio ambiente cultural, ele é dividido em material e imaterial. Também tem uns autores que falam que ele classifica de tangível, que é aquilo que você pode pegar, ou intangível, que é aquilo que você não consegue pegar, tá? Mas são sinônimos da mesma coisa, tá? Então, para a gente entender bem essa diferença, aí, concreto ou abstrato, material ou imaterial, tangível ou intangível, são as duas divisões do meio ambiente cultural. O Fiorillo fala o seguinte: traduz a história de um povo, sua formação, cultura e, portanto, os próprios elementos identificadores da sua cidadania, que constitui princípio fundamental norteador da República Federativa do Brasil. Parece uma coisa assim meio romântica, mas ela é muito forte. Se você perder a sua cultura, você perde as suas tradições, você perde a sua nação. Se você perder a sua nação, você perde o seu Estado, né? Esse movimento global de dizer que todo mundo, as pessoas não têm uma nação, a nação é o planeta, então, portanto, eu posso me deslocar para onde eu quiser, ele é muito perigoso, no sentido de que você vai mesclar culturas que são muito antagônicas. Se implantar a Sharia aqui no Brasil, que é o islamismo, a mulher vai virar, tudo a conquista do feminismo vai por água abaixo. Que a mulher, lá na cultura islâmica, ela é um objeto que nem prazer pode ter. Que a menina nasce lá, eles cortam, algumas culturas, eles cortam o clitóris da menina, do bebezinho menino. Vocês querem isso? Professor? Oi. E com relação a pessoal aqui da Flor Ribeirinha, que foi lá fora, divulgou nossa cultura, isso daí também... Não, isso é bom. Não, isso é só para mostrar, essa é a nossa cultura, a nossa identidade é essa, é diferente da de vocês. Nós respeitamos a de vocês. Mas não deu maior visibilidade para o Estado? Não deu, isso é bom. Eu estou dizendo num outro sentido. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você pegar e trazer para morar no Brasil pessoas de outras culturas. É isso que eu estou falando. Quando a gente está falando essa questão dos refugiados e obrigar o Brasil a aceitar refugiados, isso é perigoso. Você não sabe quem é que está vindo para cá. Você não sabe que doença que está trazendo para cá. Você não sabe qual é a cultura que está trazendo para cá. É nisso que eu estou falando. Tá? E eles usam esse discurso com um viés humanitário. Olha, coitado dos refugiados.
Aí está tendo uma guerra lá no Oriente Médio, as pessoas estão fugindo para a Europa. Cara, se você for olhar, aqui a gente não vê na imprensa, mas se você for ver o que está acontecendo na França, é assustador. Tem bairro lá em Paris que só entra muçulmano. Se você tentar entrar lá, eles vão te matar. E lá eles implantam a cultura da Sharia. Nós vimos lá, quando a gente estudou geopolítica, eu mostrei isso para vocês. Tá? Então, é muito perigoso você aceitar, por exemplo, uma imigração muito forte de outras culturas. Por quê? Porque necessariamente vai alterar a nossa cultura. As pessoas vão interagir. Professor, e nesse caso, veio de outro país para a gente, eles teriam que seguir as nossas regras? Mas não segue, é cultura. Não, então, mas assim, não, obrigatoriamente eles veio morar para cá, não teriam que seguir a nossa cultura, porque a partir do momento que a gente vai para outro lugar, a gente tem que seguir. As regras e a cultura deles. Você acha que se chegar aqui 50 milhões de muçulmanos, eles vão seguir a nossa cultura? Nunca. Não. Nunca. Eu digo assim, professor, que a gente vê muito nos semáforos esse pessoal que veio de fora aí com criança pedindo esmola. Aqui, se você vê criança, como se você colocar uma situação dessa, uma criança do Brasil, você é até preso. No caso, eles não deveriam responder também como nossa... Sim, mas quem é o titular disso daí é o Ministério Público. Por que o Ministério Público não quer fazer? É uma outra discussão que nós temos que fazer. Mas, no meu entender, sim, não poderiam. É a nossa lei. Mas o que eu estou querendo dizer para você é outra coisa. Vou dizer, por exemplo, para você. Aqui em Cuiabá tem uma comunidade árabe. Você não consegue entrar dentro dela. Você pode até se relacionar, fazer negócio com eles, tal, mas você frequentar, esquece a parte social deles, pode esquecer. Eles são fechados. E é a parte boa. Essa turma é a parte boa. Tem uma parte ali que são cristãos. Tem outros que praticam o Islã. Mas você não entra na cultura deles. Você não consegue ser amigo ao ponto de frequentar a casa direto. Não. Não. É ali, você fica na porta, no máximo você vai no aniversário, olha lá, e acabou. Aquela coisa de domingo, você reunir, fazer churrasco, esquece. Entendeu? É assim mesmo. Para você frequentar a comunidade japonesa aqui, minha filha, demora. Até eles confiarem em você, demora. E são pessoas boas. Então, esse alerta que eu faço é o que a gente tem visto que está acontecendo na Alemanha, na Noruega, na França. É muito perigoso. Tá? Então, aqui, ó, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que é essa diferença do meio ambiente. O imaterial é o modo de fazer. O material é o resultado do que você fez. Então, por exemplo, a viola de coxo, ela é o meio ambiente cultural material daqui de Cuiabá. Tá? Já como fazer a viola de coxo, a técnica utilizada, que é passada de pai para filho, é o meio ambiente cultural e material daqui da Baixada Cuiabana. Não sei se ficou claro para vocês. Tá? Isso aqui é um meio ambiente cultural. Os paredões da Chapada. É lindo, né? Que é isso? Igreja Presbiteriana de Cuiabá. 1921 que ela foi inaugurada. É um patrimônio, é um meio ambiente cultural material. Tá? Uma fachada é um meio ambiente natural. Isso aqui é pedra-canga, isso aqui é natural daqui. Aí, ó, o cavalo pantaneiro, né? O Pantanal em si e o cavalo pantaneiro. O cavalo pantaneiro é a única raça de cavalo do mundo que pasta embaixo d'água. Se tiver
água de um palmo, mais ou menos, em cima do campo, ele consegue botar a cara lá embaixo e pastar. Os outros cavalos não conseguem fazer porque se afogam. Ah, Emanuele pedindo para entrar. Nós estamos terminando. Já tem mais de 1 hora de aula. Mas faz parte. Tá? Olha aqui o Parque das Águas. Né? Isso aqui foi uma Lindo, né, obra. professor? Parece que bonito. está de fora, né, do outro país. É bonito. Linda a imagem. Esse sistema aqui de fontes é da mesma indústria que fez aquela famosa fonte do hotel lá de Las Vegas, do hotel... Aquele da fonte d'água. Belágio, do Hotel Belágio, que tem uma fonte lá, e toca a música do Michael Jackson e as águas dançam. É bonito. Só que lá é só branco. Aqui é colorido. É bonito lá. Esse Hotel Belágio é pequenininho, tem mais de 6 mil quartos. O cassino dele, assim, nossa, parece que você tá... É bonito. Eu já vi ostentação na vida, mas que nem lá em Las Vegas. Isso aqui, ó. Isso aqui é fantástico. Representa a cultura do cuiabano. Tá? Que é a peixada cuiabana. Então, nós temos aqui o pacu assado, a farofa de banana, o arroz branco sem sal, o pirão de peixe e a mojica de pintado. E ali um caldinho de piranha. Quer trem melhor que isso? Banana frita. Só 2 disso. E nesse horário, né? Você vê um negócio desse... Olha, eu tive o prazer, eu gosto muito de viajar, eu tive o prazer de conhecer todas as regiões do Brasil. Em termos de estado, eu não conheço Pará, Maranhão, Roraima e Amapá. O resto eu conheço todos. E já comi peixe em tudo que é lugar. Como aqui na Baixada Cuiabana não tem. Não tem. É fantástico, é o melhor. De água doce não tem nada igual. Não tem. Pode ir em qualquer dos municípios aqui da Baixada Cuiabana. É outra coisa. É muito bom. Por isso que quem come não sai daqui mais, né, professor? Se comer a cadeia de pacu. Aí, ó. Você falou da Flor Ribeirinha. Você falou pois da Flor. É. Aí, ó. Entendeu? É bonito isso. Representou Lindo. nossa cultura. Né? Mas o Flor Ribeirinho, ele vai ter esse app quando o Maciel lá, que era da banda... Edmilson Maciel. Ele faz parte também. Ele foi para lá, ele mudou, ele deu uma outra visão ao grupo, aí virou o que virou. Ele é excepcional, eu tiro o chapéu para ele. Para mim, ele é um dos ápices da cultura cuiabana. Eu respeito. E eles foram para lá sem recursos, né, professor? Recurso próprio, que eu fiquei sabendo na época. Não, teve incentivo do Estado, pouco mais teve. Mas é sempre assim, quem faz cultura no Brasil e que não tem acesso à Lei Rouanet, rala. Né? Foi uma grande discussão. A Lei Rouanet era utilizada por quem já tinha sucesso. Aquele do Mato Grosso do Sul, lá, o menininho bonitinho, o sertanejo da Globo, que o pai dele era diretor. Não, o menininho bonitinho. O Almir Sater não precisa da Rede Globo. É o Lua Santana? Isso. O pai dele era diretor da TV. Por isso que é bonito. Tá? Não, aí ele pegou na Lei Rouanet 6 milhões para ele fazer uma turnê dele. 6 milhões de reais. Aí foi de graça o show dele? Não foi. Entendeu? Aí o Flor Ribeirinha não tem. A Lei Rouanet, a ideia dela é você ajudar, você financiar aquele que está no underground, que ainda não fez sucesso. Né? Para você diversificar a cultura. Né? Houve o quê? Uma promiscuidade nesse meio aí, de governos que queriam ter a cultura sempre lhe apoiando, falou, eu vou te dar dinheiro e você vai defender as minhas ideias, os meus projetos aqui. É o que há de pior. É o que há de pior.
Ontem, no programa Os Pingos nos Is, o Fiuza, ele falou, eu não vou adorar a pílula. Cientistas foram comprados para falar de lockdown. Né? Infelizmente, em todos os setores da sociedade humana, tem as boas pessoas e tem as más pessoas. Né? E aí a falta de princípio, você vai achar médico sem princípio, advogado sem princípio, professor sem princípio, aluno sem princípio, mestre de obra sem princípio, engenheiro sem princípio, cientista sem princípio, porque eles querem dinheiro a todo custo. E, infelizmente, me parece que parte da ciência foi comprada. Assim como nessa questão do aquecimento global, aquele famoso livro que nós estudamos lá atrás, o estudo lá, Os Limites do Crescimento, quem pagou levou. Infelizmente, isso aí destrói a própria ciência. Né? As pessoas começam a duvidar da ciência. Né? Tem um estudo que o professor Ricardo Felício divulgou, que o tal do virion, que é o elemento do vírus, ele é menor que todas as tramas de máscaras que tem no mundo. Tá? Então, esse estudo mostra que a máscara não é eficaz para prevenir o vírus. Agora apareceu um estudo dizendo que tem que usar 2 máscaras. Qual lado da ciência que está falando a verdade? É ruim para a ciência isso. E para finalizar a aula de hoje, meio ambiente do trabalho. Tá? Por quê? Porque 1/3 da nossa vida adulta ou economicamente ativa nós passamos no local de trabalho. Tem sentido, né? O dia tem 24 horas, 8 horas é 1/3. Tá? Nesse caso aqui, o que eu preciso cuidar? Eu preciso cuidar de todos os elementos que possam causar uma doença ocupacional ou causar um risco à integridade física de quem estiver ali no local de trabalho. Não é só dos trabalhadores, é quem estiver ali. Tá? Então, o que o Fiorillo fala? O meio ambiente do trabalho é o local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais relacionadas à sua saúde, sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade, ou seja, nos elementos que impactam na saúde, os elementos ambientais que impactam na saúde, a salubridade do meio. Não pode ser muito quente, não pode ser muito escuro, não pode ter muito barulho, não pode ter muita umidade, entendeu? Na ausência de agentes que comprometam a incolumidade física e psíquica dos trabalhadores, quem trabalha, por exemplo, na extração de minério, tem um monte de coisa ali que regaça a saúde do cara se a exposição for prolongada. Quem trabalha no ramo de carvoaria, quem trabalha na mineração, quem trabalha em radiologia, né? Então, estou dando vários exemplos. Quem trabalha na construção civil, né? Às vezes trabalha no tempo, no calor, no sol forte, às vezes trabalha com excesso de barulho, porque as máquinas fazem muito barulho, então tem que ter proteção auditiva e tudo mais, tá? Independente da condição que ostentem, homens ou mulheres, maiores, menores, seletivos, servidores públicos, autônomos, etc. Caracteriza pelo complexo de bens imóveis de uma empresa ou sociedade, objeto de direitos subjetivos privados invioláveis, da saúde e da integridade física dos trabalhadores que a frequentam. Ou seja, o que se busca aqui é proteger direitos privados e que não podem ser violados por ação ou por omissão. Que direitos que são esses? A saúde e a integridade física. Tá? Então, o meio ambiente do trabalho, a nível de direito ambiental, ele vai trabalhar com isso. Ele não vai se envolver com questões trabalhistas. Aí vai para um outro ramo do direito, que é o direito do trabalho. Tá? Mas as questões relacionadas ao layout, tá? Aonde que está a base constitucional? Está no artigo 7º, inciso 22, no artigo 200, inciso 8º. O Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições no termo da lei, colaborar na proteção do meio ambiente, nele incluído do trabalho. Então, aqui que cria o conceito de meio ambiente do trabalho. São direitos dos trabalhadores, sejam urbanos ou rurais, além de outros que visem a melhoria de suas condições sociais, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Ok?
Tranquilo? Então, aqui ele vai falar que aqui, no direito ambiental, a gente vai cuidar desses aspectos de layout, dos elementos abióticos que impactam tanto na saúde quanto na integridade física dos trabalhadores, não nas relações de trabalho, que aí vai lá para o direito do trabalho. Então, aqui são exemplos. Então, quando você vai desenvolver um projeto, isso aqui é uma cozinha industrial. Então, aqui é pensado em todo o fluxo de trabalho aqui na produção do alimento, toda a questão de incolumidade, porque o alimento vai produzir aqui, vai para a mesa de alguém, então eu tenho que usar aço inox, não sei o que lá, para evitar o máximo a questão de bactéria, a exaustão do ar aqui para melhorar a qualidade de quem está aqui, tudo mais. Tá? Isso tudo é meio ambiente do trabalho. Aqui, ó, isso aqui é um folder de uma empresa que fabrica, desenvolve projetos para fábricas de cerveja. Então, aqui é a parte do armazenamento, tá? Aqui é o cooler, que é a parte de refrigeração. Aqui é a sala gelada. Aqui é a parte onde você armazena a cerveja, brew house. Aqui é a sala de teste, que você faz atendimento com seus clientes e tudo mais, tá? Isso é uma parte só. Isso tudo aqui é pensado. Você vê que aqui, como é idealizado cada lugar, aqui é de um jeito, aqui é de outro, tem separação, tem divisórias, para que quem está aqui não vá para lá e vice-versa, porque tudo isso aqui, aqui tá as biqueiras de chopp. Muito bom. Já notaram que eu gosto de chopp, né? Ó, aqui já é um outro layout de um escritório onde vocês vão trabalhar, de repente. É totalmente diferente. Né? Como que você vai conceber o layout. O layout é essa disposição. Tá? Aqui nós vamos ver de uma oficina. É o outro layout. Né? O tipo de EPI que ele vai usar nas luvas, aqui o macacão. O tipo de sapato, que ele vai ter uma proteção contra esmagamento no pé e ele é antiderrapante. Tá? A questão dos lixos, como que ele vai fazer o descarte de tudo que ele precisa descartar, como que ele vai fazer, a organização da ferramentaria, né? O tipo de piso, que ele é antiderrapante e facilita a limpeza. Então, isso tudo aqui, ó, é direito ambiental, meio ambiente do trabalho. A ventilação, a iluminação, a disposição dos circuitos elétricos, né, para que haja uma proteção. É bem legal. Ó, isso aqui já é uma outra realidade, já é para lan house, para uma outra situação. Então, já é um outro layout. Provavelmente é um laboratório de uma escola, pelo jeito mais simples que é. Tá? Mas tudo isso aí foi pensado sob o ponto de vista do meio ambiente do trabalho. Tá? Beleza? A aula que vem a gente continua. Nós já estamos com 1h30 de aula. Obrigado a todos. Tem alguma dúvida? Professor, só uma perguntinha. Com relação à atividade que a gente tem sobre o Pantanal, as queimadas, o senhor já deixou para a gente? Tem a parte da entrevista, tem que ser feito? A gente está difícil para localizar uma pessoa para responder as perguntas, professor. Mas você pode buscar uma entrevista que já tenha sido feita, né, que esteja na mídia. Pode ser? Pode, nada impede. Entendeu? Porque tá difícil, professor. A gente falta só a parte de alguém responder, entendeu? Não, mas busque as matérias que saíram. Saiu muita coisa em todos os canais. Entendeu? Um que deu bastante entrevista foi o comandante do bombeiro, Coronel Alessandro, meu xará. Ele é bem acessível. Se vocês ligarem para ele, vocês conseguem falar com ele. Daqui de Cuiabá, Coronel Alessandro? É, o comandante do bombeiro. Ele fica aqui em Cuiabá. Tá. Tá? Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não, é só isso. Então tá, pessoal. Já temos 1h30 de aula já. A nossa meta era 1 hora só, por conta de dados. Graças a Deus está andando bem o conteúdo.
Fiquem com Deus e até a próxima semana, né? Goodbye. Daqui a pouco eu já subo a aula. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Manuela.